Como fazer uma boa maquiagem em casa? Primeiro, hidratar a pele. Então, eu uso essa pazinha, tiro uma quantidade suficiente do hidratante, esse é para peles oleosas da Áticos, e espalho por todo o meu rosto, deixo a pele bem hidratada. Isso faz com que a maquiagem dure mais tempo e você ainda cuida da sua pele. Lembrando de hidratar também pescoço, colo, porque às vezes a gente esquece dessas partes, né? E é muito importante. A hidratação é essencial para uma maquiagem boa. Depois de espalhar bem, eu espero secar e venho com o filtro solar. Eu gosto muito desse da Áticos, porque ele também não deixa a pele da gente oleosa, assim como hidratante. Então a gente precisa passar uma quantidade boa, tá? Não é só um pinguinho, não. O filtro solar a gente precisa passar com generosidade na nossa pele, porque é um cuidado que a gente tem contra problemas, né, mais graves, inclusive de câncer de pele. Então, é uma proteção muito importante. Lembrando que não é só passar o filtro solar no rosto, é importante passar nas partes todas que ficam expostas à luz solar. Então, pescoço, colo, e eu sempre coloco ali nas mãos, porque eu espalho dali nas mãos e braço também. Espalho bem e espero o filtro solar secar um pouquinho. Depois que seca, eu venho com a base, aplico a base no pincel, porque ele suga menos produto do que as esponjinhas, e espalho por todo o meu rosto de maneira bem uniforme. Então, eu faço movimentos arrastando com o pincel, ele fica mais suave, e com batidinhas fica mais pesado um pouco, estilo rebocão. Eu gosto muito dessa base da Mary Kay, porque ela tem uma cobertura média, e se eu usar uma camada dela, eu fico com aspecto super natural. Sabendo a minha paleta de cores, eu uso a base que desaparece no rosto, olha só. Nem parece que eu tô de base e acordei assim com a pele ótima. Em seguida, eu vou para a sobrancelha. Eu não preencho, não preciso preencher, mas eu penteio com esse produto da Benefit, que eu amo. Ele é um produto excelente, ele dura, segura os pelinhos no lugar e deixa já com cara de arrumada. Depois eu vou para o corretivo. Eu uso corretivo para iluminar. Então, eu pego um corretivo um tom mais claro do que meu tom natural de pele. E eu uso esse corretivo Ivory da Mary Kay como iluminador. Porque ele tem uma textura muito boa e ele não deixa aquelas marquinhas, aquelas linhas de expressão embaixo dos olhos muito marcadas. E olha só a diferença que faz iluminando os pontos certos do rosto. É como se desse uma levantada já na nossa face, no nosso rosto. Então, eu não estou usando o corretivo para neutralizar, e sim para iluminar, porque só a base neutralizou o que eu queria. Em seguida, eu venho com esse pó perfeito, Light Ivory, da Mary Kay. Ele é muito bom, ele dá um acabamento acetinado na pele. É como se fosse um filtro do Instagram, sabe aquele blur que dá uma homogeneizada no rosto inteiro? Pois é, eu uso esse pó, às vezes como baking, às vezes eu só espalho pelo rosto, como eu tô fazendo agora, para fixar toda a maquiagem e também o hidratante, filtro solar no rosto. Então, agora eu espalhei no rosto e agora eu vou fixar a parte onde eu usei o corretivo, onde eu iluminei o meu rosto. Então, eu coloco bastante pó e deixo um pouco. Então, baking em inglês é cozinhar, como se a gente deixasse ali um tempo cozinhando para que ele retire a oleosidade do rosto e deixe a maquiagem bem sequinha, bem natural. E agora a gente vai para os olhos. Eu pego esse pincelzinho de esfumar, misturo ali o marrom e o rosa, coloco, ao invés de pregar uma fita adesiva para poder não tirar a minha base, a minha maquiagem, o que que eu faço? Eu pego um objeto retinho, coloco ali no meu olho, no cantinho dos olhos até o final das sobrancelhas e esfumo a cor ali na pálpebra móvel, fazendo ali, marcando o meu côncavo todinho. Então, eu misturei ali o marrom, fiz um marrom de fundo junto com um rosa para dar aquele acabamento mais frio mesmo. Eu misturei Wineberry com Hazelnut e eu passo ali agora o rosa, vou fazer maquiagem em tons mais rosados. Eu passo o rosa ali mais forte, principalmente no cantinho externo ali dos olhos, onde eu tô usando esse quadradinho de plástico para marcar. Eu peguei depois um iluminador. Eu uso uma sombra cintilante da Mary Kay como iluminador. Fica perfeito, olha só. Ele tem um fundo prateado.
Então, eu uso embaixo da sobrancelha para poder marcar a sobrancelha e com o dedo eu coloco ele ali no início até a metade da pálpebra móvel, porque aí faz aquele degradê, esfumo logo em seguida, fazendo um degradê suave, legal, que dá para usar no dia a dia. Tirando o plástico, fica certinho, como se eu tivesse feito o delineado perfeito como sombra. E aí eu faço do outro lado também. E venho tirar o pó. Agora é a hora de tirar o pó. Principalmente porque depois que a gente faz ali os olhos, passa as sombras, pode ser que caia um pouquinho da sombra no rosto. Quando o pó tá ali embaixo dos olhos, no baking, ele não deixa manchar o seu rosto ali embaixo, fica bem certinho. Aí eu venho com o pincel e esfumo um pouquinho para aquela marcação não ficar tão retinha, tão certinha. Refaço ali o côncavo para ficar bem marcado, porque para quem tem a pálpebra mais caída ou mais gordinha, é importante a gente subir um pouquinho para a sombra aparecer. Eu venho com o pó Latte Contorno da Mary Kay também e faço ali o contorno do nariz, acertar o nariz, né? Deixar ele mais retinho, ele um pouquinho torto, a gente acerta na maquiagem tranquilo. Então eu passo ali a partir do finalzinho da sobrancelha perto do olho até a ponta do nariz. Na parte que eu escureço, eu vou disfarçar o nariz. Aí eu pego de novo essa cristalina, uma sombra que eu uso como iluminador e coloco ali bem no meio do meu nariz. Então a gente faz aquela ilusão de ótica, de que o nariz está ali certinho, porque onde a luz reflete o brilho é onde fica evidenciada a parte que você quer. Então ali eu coloco o nariz retinho. Também faço tipo um C ao redor ali do meu rosto, no cantinho ali dos olhos, em cima da bochecha, para dar uma levantada no rosto também. Então, aonde ilumina, a gente realça. Eu passo com o dedo porque fica mais forte, fica melhor. Com o pincel, a gente tem um brilho um pouco mais disfarçado. E eu sou de inverno, posso usar muito brilho. Eu pego aqui a caneta delineadora, eu gosto muito dela, porque é mais fácil a gente fazer o delineado. E a dica para não borrar é: vai encostando a caneta ali perto dos cílios, bem rente aos cílios. Você não precisa fazer um traçado se você não tem o costume de fazer o delineado. Então você vai dando encostadinhas rente aos cílios e ele vai ficar certinho, vai delinear os seus olhos. Eu puxei bem de levinho porque eu queria uma coisa bem discreta. Depois eu pego a caneta e venho puxando o delineado ali bem fininho até ultrapassar um pouquinho o canal lacrimal, porque isso dá a impressão de que o meu olho é maior do que ele realmente é. Então faço isso dos dois lados, pronto, já aumentei os meus olhos, sem precisar fazer um mega delineado super elaborado, deixei bem discreto e fininho. Em seguida eu pego o lápis para olhos, eu uso esse lápis retrátil da Mary Kay preto, porque eu sou de paleta de inverno, então, e tem um alto contraste, então eu posso usar o preto que vai ficar ok, não vai ficar pesado no meu semblante. E o que eu faço? Eu passo ele por fora dos olhos, ali na raiz dos cílios. Bem passado, ele pigmenta muito bem. E em seguida eu esfumo. Não passo dentro dos olhos na linha d'água, porque isso diminui os olhos. Então eu pego um pincel língua de gato e esfumo ali bem rente à raiz, porque isso vai dar a impressão de que os meus olhos são mais abertos. Para quem tem o olho mais fechadinho, menorzinho, é uma ótima dica, tá? Esfumar o lápis ali embaixo dos olhos. Eu faço isso dos dois lados. Em seguida, eu venho dar uma cor movida pro rosto. E esse é um achado, gente. Esse blush em forma de gel cremoso, ele pigmenta muito. Eu coloco uma gotinha e ele tem ácido hialurônico ainda, ele trata a pele. Então eu coloco uma gotinha no pincel e espalho. Ele me deixa super rosinha já, não preciso usar muito, exagerar. Depois eu pego de novo o lápis e eu passo ali no cantinho externo do olho. Coloco o meu quadradinho de plástico de novo e espalho certinho ali em direção à sobrancelha. Depois eu venho e esfumo, mas bem pouquinho, só para marcar mesmo um pouco mais o meu olho. E ali no finalzinho ele dá a impressão de que ele é maior. O segredo de tudo é esfumar bastante. Eu esfumei bem, ficou lá super natural, sem precisar fazer um delineado de verdade, porque é uma maquiagem para dia, eu queria que fosse mais leve mesmo.
Em seguida vem o rímel. Eu não uso cílios postiços, meus cílios já são grandes o suficiente, então eu só passo um bom rímel. Esse aí é da Mary Kay, ele dá volume, alonga, pra mim já fica sensacional, principalmente pro dia a dia. Eu passo o rímel tanto na parte de cima quanto nos cílios na parte de baixo, porque isso também é um truque para aumentar os olhos. Se eu deixar secar e passar mais uma camada, os cílios ficam ainda maiores. Pele pronta, olhos prontos, cílios ok, sobrancelha penteada. E agora é a hora do batom, que dá sempre aquele toque de cor no visual. E com camiseta branca eu caprichei no vermelhão do poder. E aí, acharam fácil?